Consegui. Boa. Bom, posso começar? Pode, doutora. Por favor, doutora Ivênia, é uma honra tê-la aqui conosco. Obrigada, Orso, igualmente, viu? Então, eu queria agradecer a oportunidade de trabalhar aí com o pessoal da Sociedade Espírita Antenor, de Paula Carneiro, aí do estado do Rio de Janeiro, e falar sobre essa questão dos animais é sempre oportuna para mim, porque eu me sinto compromissada em estudar e divulgar esse assunto, né? Então, nesses dois livros que a Jaqueline citou, que eu escrevi sobre os animais, a primeira coisa que eu pesquisei na obra espírita é isso. Os animais são o quê, né? Então, na questão 597 do Livro dos Espíritos, e vocês podem notar que, como existem muitos assuntos discutíveis, né? Que são questões, porque questão no dicionário quer dizer matéria em discussão. Por isso que eu pus essa palavra no título de um dos livros, né? A questão espiritual dos animais, que tem muita coisa que a gente ainda precisa continuar estudando. Então, eu sempre cito a fonte do que eu estou dizendo. Na questão 597 do Livro dos Espíritos, tem a pergunta crucial que Kardec faz aos espíritos. Então, ele diz assim: se os animais têm uma certa inteligência, que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Essa pergunta de Kardec, ela foi assim emblemática, porque ela usa dois termos, inteligência e princípio, que são fundamentais. Então, ele não está perguntando se os animais têm inteligência, ele já está afirmando, porque ele começa dizendo, já que os animais têm inteligência, essa inteligência está ligada a que princípio? Ora, a própria pergunta tem a sua resposta. Por quê? Na questão 27 do Livro dos Espíritos, nós aprendemos que só existem três elementos no universo: Deus, o Criador de tudo, o Espírito e a matéria. Ora, se a inteligência, ele pergunta, a inteligência está ligada a um princípio independente da matéria, quer dizer, ele mesmo está pedindo aos espíritos que confirmem a ideia dele, porque ele já sabe. Porque a inteligência, se não é matéria, ela está ligada ao princípio inteligente, ao princípio espiritual, né? Então, a resposta é taxativa e direta, sim, e que sobrevive à morte do corpo físico. Então, no livro, eu conto alguns casos que são comprobatórios da resposta da questão 597. Um deles é o caso de Chico Xavier com seu cão Lorde. Acho que eu não vou contar o caso, não, eu deixo para depois vocês lerem no livro, viu? Pois é, e esta observação da doutora Ivênia, começando e referindo-se ao animal, ao cão que ela sugere que leiamos no livro, é um caso muito conhecido realmente e que indica laços de afeto, inclusive, né, presentes ali entre o médium, que é um cidadão, um homem, uma criatura humana, com um animal que convivia com ele. Eu também tenho aqui em casa uma cachorrinha, eu não entendo nada de cachorro, eu não sei nada de cachorro, no entanto, a cachorrinha, no entanto, ela elegeu como o seu tutor, o seu orientador, porque tudo é comigo. Quando nós saímos, eu e Neuza chegamos em casa, enquanto eu não a cumprimento, ela não dá sossego. A Neuza tenta agradá-la, mas não, ela fica olhando para mim, quer dizer, eu fui o eleito, né? Ela te escolheu, viu, Orson? Ela te escolheu. Então, os animais escolhem, né? Quer dizer, isso demonstra, né, doutora Ivênia, que há um sentimento, já há uma manifestação de afeto Nossa, sim, presente nos com animais. certeza, com certeza. Ah, sim. Ah, sim, E uma eu, ligação afetiva grande, né? E eu me lembro também que quando o padre Germano manifestou-se através do próprio Chico, o Chico refere-se ao sultão, que era o cão de Germano, acompanhando Germano ali que Nossa, estava psicografando. Essa citação é muito marcante ao meu é muito coração, bonita, é muito porque bonita. a ligação entre sultão e padre Germano era uma coisa extraordinária, né? Extraordinária. Aliás, aquela escritora portuguesa, Amália Soler, no livro Isso. dele, Memórias do Padre Germano, ela conta com detalhes, né? Uma fala dele lamentando que ele não tinha mais o sultão porque ele tinha morrido. Isso. Então ele fala, sultão, que companhia você me fazia, nas horas mais difíceis você estava comigo, quando eu orava você estava comigo, né? Então ele faz uma exaltação
da amizade, da lealdade, do companheirismo desse cachorro que viveu com ele muitos anos, né? Uma coisa muito bonita mesmo. E com a introdução que Irvena fez para nós, referindo-se ao princípio espiritual, espírito e matéria, se nós vemos manifestações de carinho, de saudade em animais que convivem conosco, animais domésticos, e mesmo em animais mais agressivos, que têm que ser isolados da convivência com o ser humano, se há manifestações assim, já fica evidente para nós que ali há uma espécie relativa de inteligência. E, portanto, há a presença do princípio espiritual que, de uma certa forma, manifesta sua relativa inteligência. E a doutora Irvena, me chamou a atenção na apresentação dela, a questão neuro dos animais. Até eu tenho pergunta para a doutora Irvena para fazer hoje. Olha, Orson, dentro da anatomia, durante muitos anos, eu fiz uma vertente da neuroanatomia, né? E o que eu fiz? Primeiro, eu fiz um estágio na Faculdade de Medicina da USP, com o professor Marcos de Barros Erat, que era um antigo professor de neuroanatomia humana. Eu fiz um estágio lá de 3 meses, estudei o cérebro humano. Depois eu fui para a veterinária e estudei o cérebro dos animais, porque eu estava muito motivada com uma fala de Calderaro no livro No Mundo Maior. Capítulo 3, ele diz assim, olha, o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Que bonito eu falei, isso. Eu tenho que tirar isso a limpo. E eu estudei, e você sabe que tudo que eu estudei em neurociência, em relação ao cérebro dos animais, confirma o que Calderaro fala no livro No Mundo Maior, primeira edição, 1947. Por quê? Porque eu cheguei à conclusão, e outros autores também que estudaram o cérebro dos animais, comparativamente, que as diferenças entre o cérebro dos animais, as diferentes espécies, incluindo o cérebro humano, elas são de natureza quantitativa e não qualitativa. O que isso quer dizer? O modelo de construção é exatamente o mesmo, desde o primeiro animal mais primitivo que tem cérebro, que tem encéfalo, que é o peixe, até o ser humano, até os macacos antropóides, o modelo é o mesmo. O que varia? A quantidade de neurônios e concomitantemente, as circuitarias cerebrais vão ficando cada vez mais complexas. Para os meus alunos, o Lucas vai lembrar disso, eu fazia uma metáfora. Sabe aquele brinquedinho que a gente compra para os filhos, depois para os netos, de tijolinhos de madeira para formar a casinha? Vamos imaginar que cada tijolinho daquele seja um neurônio. Se eu pegar poucos tijolinhos, eu vou fazer uma casinha pequena. Se eu pegar mais tijolinhos, eu vou fazer uma casa grande. E se eu pegar muitos tijolinhos, eu vou fazer um castelo. É o que acontece com a evolução do processo evolutivo do cérebro. As diferenças são de número de tijolinhos e não do esquema arquitetônico de construção do cérebro. Desde a animalidade primitiva, como diz Calderaro, até a espiritualidade humana. Esse estudo é maravilhoso. Doutor Ivênia, nesse exemplo das pecinhas, que inclusive tem aqui em casa, porque os netos vêm montar castelos aqui em casa, esse exemplo das pecinhas pode ser comparado, por exemplo, que conforme vai evoluindo a perspicácia do animal, a convivência com o ser humano, ele vai construindo novas pecinhas no cérebro. Quer dizer, o cérebro vai por si só agregando novas pecinhas, né? Vai agregando novas pecinhas. E tem um vetor, eu aprendi que na física, vetor é a seta somatória de todas as forças, né? Então, o vetor do processo evolutivo das diferentes espécies animais, em relação ao sistema nervoso, ele está orientado de baixo para cima e de trás para frente. De tal maneira, Orson, que se você pegar o sistema nervoso central dos peixes, dos anfíbios, das várias espécies, depois mamíferos, os primatas, os macacos, nos primatas, os macacos chamados hominoides, que são os que mais estão próximos do ser humano, são os macacos sem cauda. O chimpanzé, o orangotango, aquele outro, como é que chama? Bom, esse sem cauda aí. Então,
o que vai acontecendo é isso, está havendo um encurtamento da medula espinal, que é a parte de trás, no ser humano que já está de pé, a parte inferior, né, que ocupa a coluna vertebral, e estão sendo acrescidas peças na porção mais anterior, aqui dos lobos frontais. Então, a seta, o vetor, ela tem, vou repetir, ela está orientada de baixo para cima e de trás para frente, porque é isso aí. E a gente tem que lembrar que nós temos que descer da nossa pretensão de querer ser o ponto final do processo evolutivo. Não somos. Não somos. Nós não somos, nem organicamente, nem espiritualmente. Sim, Porque sim. eu ainda quero pegar a fase da angelitude. Já pensou, Orson, quando a gente tiver como Cipriana, né? Do Nossa, mundo maior? veneranda, veneranda. Nossa, meu Deus do céu, né? Quando a gente estiver volitando, não precisa fazer mais mala, passaporte, ir para o aeroporto, né? Ah, Pois vai ser uma é. delícia. Nós já Então, estamos fazendo um treino com a virtualidade, já não precisamos mais viajar, né? Doutora é Ivênia, uma verdade. curiosidade, enquanto a senhora Sim. falava aí dos lombos frontais, das É, pecinhas que vão se agregando ao desenvolvimento, essa explicação do doutor Ivênia foi muito importante, porque demonstra o processo de evolução dos é, seres que se processa fisicamente e se processa espiritualmente. Isso é fabuloso, espiritualmente. demonstrando a sabedoria e a grandeza de Deus. Mas Nossa, como imagina. médica, doutora Ivênia, como médica veterinária, cuidando de animais, como é que a senhora como é que é a sua percepção do sentimento do animal? Como é que é isso? Ah, os animais têm emoções, têm sentimentos, têm sensações, né? Basta dizer, basta ver aí o que a gente recebe pela internet, pelo WhatsApp, ah, as coisas aí, por exemplo, de pessoas que cuidaram de filhotes de leão, filhotes de tigre, Isso, né? De tigre, e depois trabalharam para a sua reintrodução. O que quer dizer isso em comportamento, em etologia? Fazer com que o animal volte ao seu habitat, né? E possa viver a vida própria. Quantos deles, depois de estarem no seu habitat, a pessoa que cuidou deles quando bebê vai lá e tal, o leão, o tigre vem correndo e se pula em cima da pessoa. e reconhece, reconhece. Reconhece. Então, eu estive acoplada à administração do Zoológico de São Paulo durante um tempo, década de 80 e final da década de 90. Por quê? Eu era presidente do Conselho Orientador do Zoológico, que é o conselho que cuida da atividade cultural e científica. E pelo regulamento do zoológico, na ausência do diretor, o presidente do conselho é que o substituía. E eu fiz isso algumas vezes, né? Então, eu vi isso, Orson, no setor de berçário, por exemplo. Então, uma vez eu acompanhei o desenvolvimento de uma tigrezinha, de um filhotinho de tigre. A mãe teve um problema e então o bebezinho foi separado, foi criado por uma moça que cuidava lá do berçário. A relação afetiva que se criou era assim, era a mãe da tigrezinha, era essa moça. Quando já grande, com 5, 6 meses, já pesada, ela vinha correndo e pulava em cima dela, né, da moça. Eu falei, nossa, daqui a pouco a gente vai ter que tomar alguma providência, porque o peso dela já estava excessivo, né? Mas isso acontece, então. Então, os animais têm, sim, eles têm sensações, têm sentimentos, têm emoções, porque senão nós não teríamos, né? Porque nós Exato. somos herdeiros evolutivos dos animais, da animalidade anterior. Isso está falado na obra espírita, assim, do começo ao fim, e também organicamente. Eu sempre gosto de comparar, Orson, o que eu vejo na literatura espírita, nessas coisas, com a ciência. O que a antropologia hoje fala das origens das várias espécies do gênero humano estão confirmando o que está na Gênesis de Kardec, capítulo 11, a partir dos itens 15 e 16. Porque lá está escrito assim, eu não sei como não queimaram Kardec na fogueira. Você imagina uma publicação de 1868 constar o seguinte: corpos de macacos, olha bem, corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos necessariamente pouco avançados que vieram encarnar-se na Terra, né? Hoje a antropologia é isso que a antropologia fala.
Aliás, eu posso sugerir, quem tiver interesse, procure na internet um curso chamado A Saga da Humanidade. Ele foi gravado na USP pelo professor Walter Neves, professor titular de antropologia da USP, e lá ele fala exatamente isso, que as várias espécies do gênero humano vieram a partir de um macaco de postura tendendo à ereta, que viveu no sul da África há 3,2 milhões de anos atrás, e deu nome, chama-se Australopithecus. Então, isso é o que está na gênese de Kardec, só não está o nome Australopithecus, o resto está tudo lá, né? Aliás, todo esse ensinamento, esse arcabouço espírita, vem trazer essa riqueza de conhecimento à nossa disposição. Nesse encontro aqui com a doutora Irvênia, falando sobre se os animais têm alma, só nesse pequeno tempo de diálogo aqui, a gente não precisa nem responder a pergunta. É tão óbvio que é uma alma, informação, é uma coisa tão clara, demonstrando uma inteligência relativa e um sentimento, que a pergunta já fica respondida. Claro que sim, como não? Senão Deus não seria justo, já começa por aí. Deus seria limitado, seria parcial, e que não tem cabimento. Orson, essa expressão que você está usando, inteligência relativa, ela tem a ver, porque mesmo na ciência, tem um biólogo que eu gosto muito, Gregory Bateson, na década de 60, ele trouxe para dentro do arcabouço da ciência um conceito de mente muito interessante. Ele falou assim, mente é o processo cognitivo de manifestação da vida. E com isso ele derrubou aquela postura cartesiana de René Descartes, que falava que só o ser humano tem sensibilidade, porque sensibilidade é atributo da alma que só o ser humano tem. E o Gregory Bateson supôs isso escada abaixo, porque ele conferiu com esse conceito mente a todos os seres vivos. Então ele dizia assim, o saber viver contém o conteúdo da mente de cada um. Então é assim, um ser muito primitivo, um ser vivo muito primitivo, apesar de ser primitivo, ele sabe sobreviver, ele sabe se alimentar, ele sabe se reproduzir, ele sabe fugir de agentes aversivos. O saberzinho dele é relativo ao grau de desenvolvimento dele. E assim vai indo, né? Então, a inteligência de cada um corresponde ao nível de desenvolvimento de cada espécie, de cada ser, né? Então, até porque nós mesmos, no estágio que estamos, como a senhora se referiu com muita oportunidade aí, nós vamos descer do pedestal porque nós não somos o último degrau. A nossa inteligência também é muito limitada, né? Tem muita coisa que a gente nem imagina ainda. É limitada. E em relação ao cérebro, que você falou que vai se desenvolvendo, tem um autor também que eu gosto muito, o Amit Goswami, é um físico teórico indiano radicado nos Estados Unidos. No livro dele, O Universo Autoconsciente, ele diz assim, que será necessária pelo menos mais uma transformação evolutiva do cérebro humano para poder dar vazão à nossa mente, à nossa inteligência, que já é supramental. Por quê que ele diz isso? Porque naqueles chamados estados alterados de consciência, o indivíduo deixa vazar pelo seu cérebro mais conhecimento do que ele tem quando ele está no nível normal de consciência. Perfeito, né? Perfeito. Então, ele concluiu, olha, o cérebro, ele fala assim, olha, o cérebro, neste momento, está sendo um elemento redutor das evidências do conteúdo da nossa mente. Então, ele mesmo está falando isso, né? Esse autor aí, ele veio no Brasil, né, doutora Ivane? Eu me lembro. Veio várias vezes. A convite da doutora Marlene. Isso mesmo. Ele veio. E também uma vez eu vi palestra dele, que num simpósio sobre consciência, também ele veio várias vezes no Brasil. Orson, mas eu vi alguém, acho que foi a Jaqueline, quando ela estava nos apresentando, falar que, por exemplo, uma das perguntas que o pessoal fez, né? Será que os animais reencarnam? Pois é. Tem essa pergunta os mesmo. Animais reencarnam. Olha, pode ir lá no Livro dos Espíritos, questão 601. Kardec pergunta assim, os animais progridem como homem? E está subentendido o processo reencarnatório, porque todo esse trecho está falando da reencarnação, né? Os animais progridem como ser humano, como homem, na sua progressão evolutiva? Sim, os animais também progridem pelo processo reencarnatório. E na 599, tem uma pergunta muito interessante. Kardec fala assim,
Bom, já que os animais reencarnam, cada um pode escolher a espécie em que desejaria encarnar. E eu brincava com meu marido, porque a nossa última gatinha, a Branquita, quando eu estava com ele assistindo alguma coisa na televisão, ela vinha, ela se colocava assim entre nós e ela deitava com a barriguinha para cima, né? O gato expor a face visceral, assim, ficar deitadinho com a barriga para cima, ele está dizendo para você, eu confio em você. Porque animal nenhum expõe a face visceral, a face do abdômen, aqui da frente, em ambiente que seja inóspito, só quando ele está seguro de que nada vai lhe acontecer, né? Então eu ficava brincando, eu falava assim, como é que será que essa gata vai reencarnar? Será que ela vai escolher reencarnar como uma onça pintada, né? Uma coisa assim, a gente ficava brincando. Mas a resposta é negativa do Livro dos Espíritos. Não, os animais não têm o livre-arbítrio suficientemente desenvolvido para isso. Tem para outras coisinhas, né? Para fazer xixi na cortina da sala. O meu cachorro tinha livre-arbítrio para isso, né? Para rasgar o sofá, né? Para escolher a espécie que prefere encarnar, isso ainda não deu. Isso Esse não. assunto que a doutora Ivene iniciou agora é fascinante, porque muitas pessoas se perguntam sobre a destinação dos animais após a morte, muitas pessoas se perguntam, e aí nós vamos lembrar a importância dos espíritos que trabalham em nome de Deus, os espíritos que têm funções específicas de cuidar dos animais. Assim como temos É o anjo da verdade. guarda pessoal, existem espíritos que cuidam dos animais encarnados e os animais que faleceram. Então é muito interessante isso. Olha, Orson, tem uma reportagem da Folha Espírita, eu não sei o número mais, eu não me lembro. Quando eu faço palestra, eu cito isso, eu coloco lá. Tem uma reportagem por transmissão instrumental, como é que chama? Transmissão. Mediunidade através de instrumentos da televisão. Transcomunicação. Transcomunicação instrumental. Isso. Transcomunicação. Tem uma reportagem em que o espírito comunicante, nada mais, nada menos, é Konrad Lorenz, que foi um biólogo, recebeu o prêmio Nobel pelos seus estudos com o comportamento animal, e ele se declarou líder de uma equipe de espíritos que cuidam dos animais encarnados. Isso é Olha que lindo! beleza. Isso é lindo! Olha que beleza. Então, uma questão que intriga muita gente também, doutora Irvênia, é que no mundo espiritual existem animais. E por que existem alguns lá e outros não, né? Então, não é Olha, difícil a Orson, gente conjecturar sobre isso. essa é uma questão, porque no livro A Questão Espiritual dos Animais eu falo disso, os animais da erraticidade. Por quê? Isso. No livro dos Espíritos, questão 283, assim como na questão 601, não, na questão 600, existe uma coisa assim, os animais quando desencarnam, os espíritos humanos imediatamente utilizam o seu princípio vital para animar outros seres. Isso dá o entendimento de que nos animais não existe na erraticidade, não existem espíritos animais, né? Mas a literatura espírita está repleta de casos de figuras animais no plano espiritual. Eu, então, num evento da AME Brasil, esteve aqui em São Paulo Hermínio Miranda. Essa figura, né? Extraordinário. Orson, como se dizia antigamente, figura impoluta, caráter sem jaça. A gente fala isso para os jovens hoje, eles não sabem nem o que é, né? Isso? Figura impoluta, caráter sem jaça. Então, é assim, uma figura notória, sem mácula nenhuma, né? Sem jaça, sem nada de negativo. Então, Hermínio Miranda, eu, ali no café, nos bastidores, eu fui chegando a ele e disse assim, olha, o senhor, no seu livro Diálogo com as Sombras, o senhor relata que quando consegue trazer os chefes de falanges obsessoras no trabalho mediúnico, quase sempre eles vêm montados em animais. Então, eu gostaria de perguntar ao senhor, qual é a natureza desses animais? Olha que saia justa, né, que eu deixei o Hermínio Miranda. Ele ficou olhando, ele falou assim, Irvênia,
A verdadeira natureza dessas figuras eu não sei, mas são figuras animais. Aí a gente ficou conversando e fomos levantando as possibilidades. Então, quais são? Primeiro, formas pensamento, né? Porque no próprio livro dos médiuns, no Laboratório do Mundo Invisível, está escrito assim: a mente humana pode plasmar objetos e coisas. Por exemplo, o avaro plasmará suas moedas de ouro. O tecelão plasmará o seu tear. E o homem do campo plasmará o seu arado e os seus bois. Olha, está escrito lá. Então, é uma opção, né? Outra opção seria o mesmo princípios espirituais de animais subjugados. Aproveitados lá. Pode ser. E outra possibilidade, que é mais remota, seriam casos de zoantropia, né? Como no livro Libertação, de André Luiz, tem aquele caso da mulher que, subjugada pelo espírito, pelo Gregório, que tinha uma força hipnótica e magnética extraordinária, ele começou a desdenhar dela, né? Porque ela tinha várias manchas no perispírito, pelos crimes que ela cometeu, e ele começa a falar: você não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. Ela aceita a sugestão e passa a transformar o seu espírito, que assume a figura de uma loba, né? É um caso particular de zoantropia, chamado licantropia. Então, é uma outra possibilidade, né? Agora, e essas possibilidades fazem a gente refletir que é um assunto ainda a ser pesquisado com mais, profundidade. É verdade. E olha, estão perguntando aí o que é zoantropia, que a senhora citou, né? A transformação. Pode falar, doutora Ivênia. Olha, vamos ver a composição da palavra. Zoo, animal, antropós do grego, ser humano. Ou seja, espíritos humanos cuja aparência tem tributos animais. Então, o caso dessa mulher, que assumiu a forma de uma loba, quem vê o perispírito dela vai pensar que é um animal, porque ela está com a figura de uma loba, né? É um caso de zoantropia. O caso dela, que é de loba, e licós do grego é lobo, é um caso, então, uma variação da zoantropia. Viu? Isso, exatamente. Então, vejam, e é um assunto ainda a ser pesquisado com mais profundidade. Não dá para a gente fechar a questão, existem possibilidades, mas nós somos aprendizes, são assuntos que ainda virão, desabrocharão com mais profundidade. Outro assunto que surgiu também, doutora Ivênia, é sobre o consumo de carne, que é um assunto muito complexo, né, na atualidade do nosso tempo. O que a senhora acha sobre isso? Olha, é um capítulo do meu livro, né? Comer ou não comer carne. Eu faço 4 abordagens. Eu faço uma abordagem ética, perguntando assim: já que pela doutrina espírita nós ficamos sabendo que os animais são seres espirituais em evolução, já que pela ciência acadêmica nós estamos sabendo que os animais são seres sencientes, ou seja, tem sensibilidade, tem inteligência, tem todos os atributos que a doutrina espírita fala, né? Então, a pergunta que eu faço do ponto de vista ético é assim: nós temos o direito de dispor da vida dos animais e da sua capacidade de sofrimento? É uma pergunta do ponto de vista ético, né? Bom, outra abordagem que eu faço é nutricional. Então, eu fui assessorada por um genro que foi meu aluno, né? E ele era, viu, Orson, ele era colega de turma, eu tenho 2 filhas veterinárias. Ele era colega de turma da Marcela. Aí ficaram amigos, eram espíritas e tal, começou a vir tomar lanche na minha casa, ficar aqui, casou com a outra, que também é veterinária. Então, o Aulus, o nome dele já denuncia, né? Que ele é de família espírita. Então, o Aulus foi meu aluno lá na faculdade veterinária, e depois ele fez uma especialização em alimentação e nutrição animal. Hoje ele é professor associado, professor docente, na Unesp de Jaboticabal, lá na veterinária do campus de Jaboticabal, né? Então, ele estuda muito isso, até porque ele é vegetariano, a minha filha é casada com ele também é vegetariana e tal. Então, e muitas coisas que eu coloquei no livro, ele que me cedeu artigos e tal.
Então, o Aulus, ele começou me dizendo assim, olha, essa propalada notícia de que o ser humano precisa da proteína dos animais é um mito. O ser humano não precisa da proteína da carne dos animais, ele precisa de aminoácidos, que são as moléculas formadoras de proteína, e que tem em trocentos alimentos que os animais comem, e a gente, para economizar trabalho, come os animais que já têm os aminoácidos, né? Mas a gente pode pular essa fase e ir buscar nos alimentos os aminoácidos, né? Então, então, assim, um dos artigos que ele me deu e que eu coloquei no livro é um artigo que é um parecer em parceria da Sociedade Americana de Dietética Humana com a Sociedade Canadense de Alimentação Humana. O que eles fizeram? Pegaram mais de 200 artigos sobre a alimentação carnívora, vegetariana, vegana e assim por diante, analisaram tudo e chegaram à conclusão que a dieta mais adequada para o ser humano é a dieta vegetariana. Porque, se bem conduzida, se bem administrada, se disciplinada, ela vai trazer mais energia para a criatura e menos doenças. Porque um dos fatores que foram analisados é a ocorrência de doenças na dieta carnívora, na dieta vegetariana. Então, é assim, na dieta carnívora, as pessoas têm mais infarto, têm mais doença de diabetes, têm mais doença degenerativa, têm mais acidente vascular cerebral do que na dieta vegetariana, né? Então, na dieta vegetariana, o que a pessoa precisa ter em mente? Ela não pode amanhã falar, eu estou convencida, amanhã não vou comer mais nada de carne. Não pode ser assim. Emmanuel mesmo no livro Emmanuel, no capítulo sobre os animais, ele fala que nós precisamos considerar duas coisas. Primeiro, que no mundo inteiro existem milhares de famílias que vivem a vida, levam o pão para casa através dessa indústria, né? Então, nós temos que fazer isso de maneira individual e ter uma programação que é a médio a longo prazo, não é a curto prazo. Agora, em caráter individual, se você acha que está convencido, você fala, não, de fato, eu quero assumir a dieta vegetariana. Você tem que ir diminuindo-se gradativamente, você deve ter assessoria de um nutrólogo ou de um nutricionista, porque você precisa tomar cuidado para não ter algumas deficiências. Proteína você não vai ter deficiência, porque tudo que a gente come aqui no Brasil tem proteína. O feijão tem proteína, a soja tem proteína, a ervilha tem proteína e tal, né? O ovo tem proteína, quem come. Bom, as deficiências que ocorrem mais costumeiramente na dieta vegetariana, descuidada, é o ferro, o ômega 3 e a B12. O ferro, você vê que alimentos tem e tomar um cuidado para comer semanalmente uma quantidade que seja adequada. O ômega 3, todo o produto derivado de alga é rico em ômega 3. Ovo também tem ômega 3. E qual é o outro que eu falei? B12. A B12 já tem sintética, inclusive injetável. Eu que sou idosa, eu tomo uma vez por mês uma injeção de B12, do que ficar tomando. Por quê? O trato gastrointestinal do idoso tem mais dificuldade em absorver alguns produtos, inclusive algumas vitaminas, né? Sim. Então, eu tomo injetável cada 6 meses, o protótipo da vitamina D, para prevenir a osteoporose. Agora, em termos de dieta vegetariana, eu tomo uma vez por mês, é uma injeção de 1 ml de B12. A minha B12 está muito bem, graças a Deus. Então, é um processo, né, doutor? É um processo. Agora, sempre que eu falo disso, eu digo assim, olha, isso é uma sugestão. Aqui não existe nenhuma crítica, nenhum julgamento, nem nada, porque cada um é que sabe da sua vida, né? Então, quando pergunta, a gente responde.
Só para terminar o tema, outra abordagem que eu faço é de natureza ecológica. O mundo não aguenta mais criar boi, porque 24% da superfície útil do planeta é feita de pasto, É e muita coisa. pasto plantado. Quando eu li isso nos artigos da WWF, eu liguei para minha filha caçula, que é agrônoma. Eu falei, Laura, filha, que história é essa de pastagem plantada? Ela falou, mamãe, quando é plantada é assim. Existia naquele lugar mata nativa, existia ali a floresta amazônica, a mata atlântica, derrubou aquele pedaço para fazer pasto. É o tal da pastagem plantada. Mais de 90% das pastagens brasileiras são plantadas, Orson. Tirou Que alguma coisa coisa lá impressionante. para fazer. E a média de pasto no boi, a média brasileira, é muito baixa. É 1 boi para 1,5 hectares. É muita superfície de planeta para ocupar um boi, para um boi. E a última abordagem que eu faço é de natureza vibratória, porque André Luiz diz assim: nos matadouros amontoam-se espíritos de baixa condição evolutiva para usufruir os fluidos que emanam do sangue dos animais abatidos. Olha que coisa horrível, Orson, né? Horrível mesmo. Então a gente, na medida do possível, a gente vai tendendo a deixar. Quem quiser continuar comendo carne, pessoal, vai comer outras coisas e para de comer boi, porque o planeta não aguenta mais criar boi, né? Basta dizer, Orson, que no Brasil existe cerca de 200 milhões de pessoas. Sabe quantos bois tem no Brasil? 220 milhões, mais do que ser humano. Quanto Nossa. pesa um ser humano? Em média, o quê? Uns 70 quilos? 70 Um quilos. boi pesa 450 quilos. Então, a maior parte da nossa produção agrícola do Brasil, de milho, de soja, de outras coisas, é para alimentar boi, porco, frango, para depois a gente comer os animais. Então, do ponto de vista ecológico, essas monoculturas, elas são um desastre, né? Então, nós precisamos rever o nosso procedimento, porque o planeta não aguenta mais. Que bom, né, amigos? Ouvir esclarecimentos assim tão profundos, embasados na ciência, que o Espiritismo se liga diretamente. O Espiritismo é ciência que nos convida a analisar tudo isso. Como nós temos aqui perguntas, eu quero pedir para a Jaqueline se ela quer trazer as perguntas do público, porque até agora nós ficamos conversando nós dois aqui. Agora vamos ver a pergunta do público, né? Se a Márcia quiser, se a Jaqueline, perdão, que Márcia é minha prima que se manifestou agora de pouco. Aí, obrigado, Márcia. Mas se a Jaqueline quiser trazer as perguntas do público, vamos continuar aqui. Boa. Ai, a gente está adorando. E eu já aprendi uma nova hoje, zoantropia, ainda escrevi errado lá, zoantropia. Essa dos bois foi muito importante, viu? Nossa, a gente não sabe, a gente não imagina isso, né? A gente não está no meio, a gente não pensa nisso, né? E esse negócio da zoantropia, assim, eu já ouvi muito na reunião mediúnica, né? Que o espírito estava em atendimento, estava com formato animal, etc. Ele precisava do choque anímico, etc. Mas não conhecia esse nome, zoantropia. O nome bacana isso. Vem por sugestão, né? Vem por sugestão mental, perseverante, obsessiva, etc. Muito legal. Eu vou aqui para o chat, porque senão eu vou ficar fazendo um monte de pergunta. E aí é injusto. A Aline Marise pergunta: boa noite, os animais podem ser obsidiados? Obsidiados? É isso? Você quer falar, isso, Orson? Eles podem ser obsidiados. Os animais, eles podem ser influenciados, não na forma como nós encaramos a obsessão, porque não há conexão da mente, do espírito com a mente do animal que é relativa, não é como a nós. Então, os animais podem sofrer, por exemplo, ter uma visão de um espírito, ficar amedrontado, como cavalos que recuam diante de uma certa visão que eles têm, mas não obsidiados no sentido como nós entendemos a obsessão, que é a influência de mente para mente, até porque não há como, né? Isso mesmo, exatamente. Sofre influência, né? Sofre influência sim, mas não obsessão. Né? Influências positivas também, né? Não só obsessivas, mas também positivas.
Fala, Jaqueline. Mas eu vi o filme do Ghosting e o gato pula no bandido porque o espírito fica mexendo com ele. O que é isso? É muito Hollywood? O espírito ali brincalhão, ou obsessor, ele pode causar uma certa incomodação no animal, ele pode causar medo no animal, ele pode assustar o animal, tem tudo isso. Mas não é obsessão, é uma influência. Como disse a doutora Ivena, positiva ou negativa. É verdade. Olha, vamos lembrar aqui de animais que socorrem vítimas, por exemplo, no instinto de salvamento, mas às vezes conduzidos por espíritos, influenciados por espíritos. Isso mesmo, muito bom. Muito lindo. O Alexandre Sancor, está aqui perguntando o seguinte: os animais peixes não partem de um espírito de coletividade? Vou deixar para a doutora Irvênia essa. Olha, Alexandre, eu não sei tudo da obra espírita, né? Porque acho que nenhum de nós, né, Orson, conseguiu varrer toda a obra espírita. Mas eu me considero uma pessoa estudiosa da obra espírita, né? Do que eu estudei até agora, nunca eu vi essa expressão nas obras da codificação, nem André Luiz, nem Emmanuel, essa expressão alma grupo, alma coletiva, nunca vi. Eu tenho a seguinte leitura: isso foi um conceito que veio do esoterismo, de outras correntes filosóficas e religiosas, e foi implantada no espiritismo, até por pessoas que são respeitáveis, mas esse conceito eu não aceito dentro da doutrina espírita, porque não encontrei nada que o explicasse. Até porque na questão 140 do Livro dos Espíritos está escrito assim: o espírito é indivisível. E lá pela questão 20 e pouco, quando Kardec pergunta o que é o espírito, os espíritos respondem: o que é o espírito? Os espíritos respondem: é o princípio inteligente do universo. Então, eu considero assim, desde que foi criado o princípio inteligente por Deus, ele é indivisível. Agora, o princípio inteligente, ele pode atuar em vários animais simultaneamente, em várias coisas simultaneamente. Agora, a gente admitir que, de repente, o animal ele fica individualizado espiritualmente, o que aconteceu? Você pegou uma parte do princípio inteligente para aquele animal, eu não consigo explicar, né? Então, eu não aceito esse conceito nem de alma grupo, nem de alma coletivo, outro nome parecido que se dê, né? Porque eu estou convencida, pelo que eu vi na obra espírita, a partir da questão 140 do Livro dos Espíritos, que o espírito é indivisível. Aí, mas, Jaqueline, isso é outra questão. Quando o pessoal fala assim, mas, por exemplo, e uma grama, cada célula é um princípio inteligente e tudo, olha, nós não temos explicação para tudo, não é? Porque, como o Orson disse, nessa questão evolutiva, na questão dos animais, tem muitas questões. A gente só começou a levantar o véu, não é? Isso mesmo. Aliás, Orson, eu adoro a questão 607A do Livro dos Espíritos. Lá está escrito assim, olha: é nesses seres, os animais, que estás longe de conhecer inteiramente. Eu paro e falo assim: olha, põe longe nisso. Põe longe. Põe longe nisso, porque tem muita coisa que a gente ainda está ciscando. A gente está procurando, assim, achar a ponta da meada para começar a desenrolar o fio, né? Porque nós não temos resposta pronta para tudo. Aliás, nós temos... Pode falar, Arson. Nós temos que considerar a nossa limitação muito grande. Então, não dá para fechar a questão. Muita coisa nos escapa. Muita coisa nos escapa. Ainda é muito cedo para fechar o assunto completamente. Aliás, né, doutora Ivênia, não só com animais, também tudo, né? Tudo, né? Sei lá, tanta coisa. Olha, a gente na doutrina espírita, a gente vai entendendo que, às vezes, a gente acha o link de alguma coisa, tem respostas assim, que a gente acha... Tem outras que não tem. Isso. A gente tem que continuar estudando, tem que continuar procurando, porque
Aliás, eu acho uma das belezas da estrutura da nossa doutrina é não ter respostinha pronta para tudo, né? O que faz com que a gente se motive a estudar, a entender e a ficar buscando, através do conhecimento, o nosso próprio progresso intelectual e moral. Continuamente, né? É bem por aí. continuamente. É verdade. Bom, quanto mais fácil a gente acha que a doutrina é, menos a gente sabe sobre ela, né? É verdade. É verdade, isso tem muita coisa. Tem mais mesmo. coisa aí, Jaqueline? Com certeza, Irvênia, com certeza. Orson, Elaine Costa falando... Oi? Oi, Elaine, pode falar. Desculpa, pode falar. Vamos lá. Li no outro dia um artigo espírita que dizia que os animais, depois do seu desencarne, permanecem no lar em que viviam por um bom tempo próximo do seu dono. Isso procede? Aí quero emendar nessa pergunta uma outra, que é daquele texto que fala que Chico Xavier tinha cachorrinha, e a cachorrinha brincava com ele, falava um negocinho, a cachorrinha brincava de um jeito específico, e aí chegou um filhotinho depois que a cachorrinha morreu, e brinca, ele fala a mesma coisa, ela brinca do mesmo jeito, e ele diz, supostamente nesse texto, que eu não sei se é de verdade, aí eu quero saber de vocês. E diz que a cachorra brinca, é da boneca, e diz que ela brinca igualzinho, aí fala assim, é reencarnação da boneca? Não, a boneca está aqui perto, mostrando para o filhotinho como que eu gosto de que me trate. E aí, agora, gente, como é que é isso? Olha, Jaqueline, isso aí é outra questão, né? Muitas pessoas me perguntam, eu tenho um cachorro que não sei o que lá, será? Eu não sei. É outra pergunta que não dá para responder, né? Mas é assim, o Divaldo uma vez me contou, porque cada vez que eu encontro o Divaldo, se ele tem um caso novo, ele me conta, aí na outra edição eu ponho, né? Então, ele me contou um caso assim, Jaqueline, eu vou vender o peixe pelo preço que eu comprei, ou seja, eu vou contar o caso como o Divaldo me contou. Que Chico Xavier tinha um cachorrinho chamado Dom Pedrito. Esse Dom Pedrito, influenciado por espíritos que queriam magoar o Chico, fizeram o cachorro atravessar a rua, o cachorro foi atropelado e morreu. Bom, o Chico ficou muito assim, chateado pela afeição que ele tinha pelo Dom Pedrito. Passou um tempo, o Chico ia andando pela rua, veio um filhotinho de cachorro atrás dele. Ele não tinha visto. Então, segundo o Divaldo, o Emmanuel falou, Chico, olha para esse cachorrinho que está te seguindo aí. O Chico falou, por quê? Porque é o Dom Pedrito que está voltando para você, Chico. Aí ele agachou, pegou o cachorrinho, levou para casa e pôs o nome de Brinquinho. Então, Jaqueline, segundo esse relato de Divaldo, o brinquinho do Chico era a reencarnação do Dom Pedrito, viu? Mas são casos, como dizia, mesmo na ciência acadêmica, são casos sugestivos de, né? Porque mesmo o primeiro livro que surgiu, com base científica, né? Os 20 casos sugestivos de reencarnação do Reino de Budi, ele não pôs que eram casos confirmatórios de reencarnação, ou confirmadores de reencarnação. São casos sugestivos de, né? Então, é bem por aí. Entendi. Mas essa pergunta, a gente respondeu, Orson? Será que foi essa pergunta exatamente? Foi. Ela perguntava que se o animalzinho que morreu, na verdade, em princípio espiritual, né? Não espírito. Se ele fica em casa. Parecia. É verdade. É verdade. Isso. Porque eu senti que não tinha respondido. Olha, é outra questão, porque tem casos sugestivos de que os animais podem permanecer. Eu posso contar 2. O do Chico está no livro, depois o pessoal vai ver. Mas tem um outro caso que foi assim, olha, o Divaldo também que me contou, eu pus no livro. O Divaldo falou que certa feita ele foi a Campo Grande fazer uma conferência, há muitos anos. E ele ficou hospedado na casa de Dona Maria de Virges, presidente da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul. Quando ele estava entrando pelo portão, acompanhado de Dona Maria de Virges e outros confrades, ele teve um gesto de susto, de recuo, e as pessoas falaram, o que foi, Divaldo? Ele falou, foi esse cachorro aí, mas tudo bem. Que cachorro, Divaldo? Aqui não tem cachorro nenhum. Aí ele falou para mim, ele falou assim, tem sim, tem um pastor aqui,
Dona Maria de Virges foi às lágrimas, começou a chorar e falou: Divaldo, eu tive um pastor, mas ele morreu faz meses. O Divaldo, então, falou para mim: você vê, ele era um cão espiritual. Ou seja, uma das possibilidades, né, Orson? É sempre bom falar em termos de possibilidades, é que a figura espiritual desse cachorro, pastor, estava lá no lar da Dona Maria de Virges, retido pelas ligações afetivas que mantinha com ela, né? Isso isso não quer dizer que todos os casos sejam assim, como acontece com os seres humanos também. Cada caso é um caso. Então, nós precisamos ter esse cuidado de não generalizar. Não quer dizer que todos os casos são assim, mas pode acontecer. Por isso, a nossa limitação no entendimento, porque nós não temos acesso completo, integral a tudo isso que ocorre. Existem muitas possibilidades, realmente. É um universo. Ô, Jaqueline, eu vi aqui uma pergunta da Fátima Coelho, dizendo que o cachorrinho dela morreu há um mês e vai reencarnar logo. Olha, Fátima, não tenha pressa, meu bem. Assim como você cuidou dele aqui, lá no plano espiritual tem espíritos que estão cuidando dele. A reencarnação dele vai ser uma coisa trabalhada, estudada. Pode ser que volte para você, pode ser que volte para outra pessoa que seja afetiva também, né? Então, se você tem tanto amor pelos animais, abra o seu coração para outras possibilidades. Pode ser que tenha algum cãozinho aí que precise do seu afeto, da sua disciplina, né? E o plano espiritual vai orientar para você. Abra o seu coração, viu? Não fica só esse cachorrinho que eu vou amar para toda a eternidade, não. Vamos amar esse, aquele outro, o outro também, né? A gente precisa ir ampliando as nossas possibilidades de doação de amor, viu, Fátima? Que bonito. Um abraço. Pessoal, a gente está com o horário avançado e eu não sei como é que está como é que vocês dois estão de horário, Ivene e Orson. A gente pode seguir para mais perguntas? Mais um pouquinho. Fecha com Tem muitas mais um ainda? Pouquinho. Tem muitas ainda? Tem umas 7. Eu vou dar uma filtrada aqui. Olha, procura juntar elas. Procura juntar elas. Tô juntando aqui. Vamos lá. E eu queria fazer uma minha. Gente, que raiva, vou ter que fazer depois. Porque a eutanásia é uma prática condenada em seres humanos, mas é permitida nos animais. Sob a ótica da matéria, eu imagino que seja pelo alto custo de manutenção do animal, que pode ficar inviável pelos seus tutores. Mas sobre a ótica espiritual, tem alguma implicação? Bom, a doutora Ivene é médica veterinária. Esse assunto tem que ser ela para responder. Olha, no meu livro A Questão Espiritual dos Animais tem um capítulo sobre eutanásia, viu, Jaqueline? Por quê? Eu começo citando o parecer do Conselho Federal de Medicina Veterinária, definindo que a eutanásia, que é diferente de sacrifício, é diferente de abate, né? E também o Conselho, ele normatiza para cada espécie as indicações de eutanásia e cada procedimento, né? Que para eutanasiar um cachorro é uma coisa, para eutanasiar boi é outra, para cavalo é outra, e assim por diante. Agora, do ponto de vista espírita, do que eu procurei, eu não achei nada que falasse em eutanásia em animais. Então, o que eu vou falar, Jaqueline, é uma leitura minha. É o que eu deduzi do que eu li, né? Então, é assim, considerando que a natureza do princípio espiritual dos animais é a mesma do espírito humano, né? A diferença é de estágio evolutivo e não é de essência, porque vamos voltar à questão 27 do Livro dos Espíritos. Deus que criou tudo, além de Deus, só tem 2 elementos na natureza, espírito e matéria. Então, o princípio inteligente e o espírito estão de um lado e matéria está do outro lado. Não tem uma terceira coisa, né? Então, o princípio inteligente e espírito é a mesma coisa, em níveis evolutivos diferentes. Se para o espírito humano a eutanásia é condenável, basta ler o livro Obreiros da Vida Eterna, né? Então, tem o caso de Dimas, esses dias ainda reli, a eutanásia no ser humano, ela deixa o espírito numa perturbação indesejável. Então, ela é contraindicada.
Por que então é admitida a eutanásia nos animais? Pela falta de conhecimento da verdadeira natureza dos animais. Então, eu particularmente, eu não sei se você fazendo a eutanásia do corpo físico, matando o corpo físico de um animal, como é que vai ficar o princípio inteligente dele? Vai sofrer consequências desastrosas, como acontece com o espírito humano? Eu não sei. E como eu não sei, eu não faço e não recomendo. Viu, Jaqueline? Então, a minha postura é essa. Até porque existem 2 recursos que a gente pode usar em substituição à eutanásia. Um deles são os cuidados paliativos, que já existem em medicina veterinária, né? Então, os cuidados paliativos, eles envolvem o quê? Espera o momento da morte natural, oferecendo cuidados e medicamentos que diminuem a dor, diminuem a dificuldade respiratória e conferem um relativo conforto para esperar que a morte ocorra naturalmente, né? Outra coisa que a gente pode fazer são os recursos da chamada assistência espiritual a animais. Então, o passe, a prece, a água fluidificada, tem um capítulo no meu livro sobre isso. Então, eu não falo só porque eu acho. Eu vou lá e estou citando várias coisas, cito Emmanuel, cito André Luiz, cito Herculano Pires e vários autores lá que são concordantes que os animais merecem também o recurso da prece, da água fluidificada e, inclusive, do passe, né? É claro que tem que ser uma coisa bem disciplinada, não vai dando passe nos animais de qualquer jeito, em qualquer lugar, não. Tem que ser um trabalho, eu já vi aqui em São Paulo trabalhos muito bem organizados e muito bem disciplinados. E outros que perderam o rumo, né? Então, a assistência espiritual aos animais, ela tem que ser uma coisa muito consciente, muito disciplinada e muito bem organizada, porque eu tenho visto coisas lamentáveis em relação a isso, né? Mas, então, quando bem orientada, a aplicação dos chamados recursos espirituais aos animais, ela também é válida. Então, mesmo que o animal vai desencarnar, ele vai desencarnar com mais tranquilidade, o seu tutor também, né? Através do recurso o princípio eutanasiado. Bom, então vamos para uma última aqui. Roberta já foi. Tá. Vou misturar aqui um pouquinho, né? Vou misturar 2 para a gente fechar. Sei que devemos respeitar a escolha de comer ou não carne, mas, poxa, quantos séculos já se passaram? Por que os animais têm tanto sofrimento? Vou cortar isso aqui com o seguinte, com a pergunta da Roberta, que fala o seguinte: a gente fala muito da questão da alimentação com os animais, mas a gente usa ele com os testes cosméticos, substituídos aí por modelo in vitro. No entanto, precisamos ainda muitos animais para testes de vacina. No caso, pode-se dizer que isso se trata de uma missão desse animal ou ainda é um sinal da nossa imperfeição? E aí, juntando os dois, comer animal, se alimentar dele, né? Utilizá-lo aí para testes de vacina, para estudos de evolutivo aí de tratamento de doença, né? É uma missão do animal, é nossa imperfeição, é um pouco dos dois. Boa pergunta. Bom, vamos começar falando que é um pouco dos dois, né, Jaqueline? Porque essa coisa de usar os animais, de comer a carne dos animais e tudo, é uma coisa que é milenar, né? Aliás, o ser humano, as primeiras espécies do gênero humano faziam o quê? Eram coletores e caçadores. Eram nômades, saía por aí catando frutinha, algum alimento que pudesse comer e abatia alguns animais também que pudesse usar a pele, comer, etc. e tal, né? Bom, a coisa foi evoluindo, então nós chegamos num ponto, né, batidos industrialmente, e essa industrialização é que trouxe muito sofrimento para os animais, né?
os animais são castrados sem anestesia, os animais são descornados sem anestesia, eles ficam presos, os frangos, tanto os frangos de corte quanto as galinhas poedeiras não saem daquela gaiolinha, né? Eles são debicados, cortam o bico deles com uma lâmina incandescente, desde que são bem pequenos, para eles não terem seletividade no comer. Então, muito sofrimento é causado pelos animais a partir da industrialização, né? Então, existe a chamada ciência do bem-estar animal, que emergiu na década de 1960. Ela ainda é divisão utilitarista, ou seja, vamos continuar usando os animais, mas ela está procurando vários procedimentos para que os animais tenham menos sofrimento nesse processo industrial de criação e de abate, né? Então, a gente não vai, de amanhã, pegar e falar, não, vamos acabar com a indústria da produção de alimentos de origem animal. Não vai acabar amanhã. Então, nós que somos da chamada proteção e defesa dos animais, o que a gente faz? A gente vai negociando com isso. Então, é assim, olha, então vamos incentivar, em vez dos frangos, das galinhas ficarem na gaiolinha, vamos incentivar a galinha ficar solta. Por exemplo, tem algumas granjas que já criam galinha solta, custa mais. Então, se você vai comer o ovo da galinha solta, a chamada galinha feliz, vai ser um pouquinho mais caro. Mas se eu tiver essa opção de comer o ovo de galinha solta e ovo de galinha presa na gaiolinha, eu vou pagar um pouco mais, né? Porque eu quero que os animais tenham menos sofrimento na sua produção de alimentos. Agora, outra coisa que não vai acabar amanhã é a utilização de animais em testes e pesquisas em laboratório. E uma das coisas é a produção de vacina, né? Muita coisa, Jaqueline, já melhorou, porque existem grupos no mundo inteiro trabalhando com a produção de métodos alternativos e substitutivos. O que são métodos alternativos? Então, é assim, em vez de você usar, por exemplo, cães, cobaias, você usa ovo embrionado, você usa cultura de tecido, ou seja, são elementos vivos, mas de nível de consciência mais rebaixado. São métodos alternativos. O método substitutivo, ele substitui qualquer utilização de animal, de ser vivo, por outras possibilidades que são permitidas. Por exemplo, modelos matemáticos, modelos de computação, maquetes, né? Então, são métodos substitutivos. Em vários procedimentos já há possibilidade de uso de métodos alternativos e substitutivos. Na produção de vacina, ainda em muitos casos não, mas as pesquisas continuam. Então, aí existe ainda uma incapacidade nossa de produzir vacina em determinados casos, sem a utilização nos testes em animais, viu? Mas isso vai chegar também, tá bom? Agora, uma coisa que é inadmissível, Jaqueline, é a utilização de animais nos deprimentes espetáculos de diversão. Isso, olha, é uma coisa que já tinha que ter acabado há muito tempo. Tourada, vaquejada, rodeio, animal de circo, chega. Será que o ser humano não tem a sua inteligência tão fértil? Não pode escolher outras formas de diversão que não sejam através do sofrimento dos animais, né? Isso precisa acabar, né? A gente respondeu tudo isso aí. O que mais, acho que eles perguntaram? É isso mesmo. E foi muito bom ter falado do divertimento com animais. Foi muito importante ter falado isso. Não tem isso. condição mais isso. Chega. Eu vi um vídeo de uns boizinhos que o pessoal fazia um furo cirúrgico assim no animal e tipo um cano que dava direto no estômago. E que botava comida ali. Eu nem acreditei que aquilo era verdade, né? Que era para o animal nem se mexer. É quase inacreditável, assim, existem que coisas isso absurdas. aconteça, né? Tem testes e testes laboratoriais e tudo que são perversos, E tem vários cientistas hoje, como é o caso do Fritjof Capra, que é aquele austríaco radicado nos Estados Unidos, ele tem vários livros que eu gosto de todos.
o tal da física, o ponto de mutação, sabedoria em comum, pertencendo ao universo, a teia da vida, ele fala assim, que os cientistas que têm postura espiritualista, olha que bonito, Orson, que têm espiritualidade no seu procedimento, jamais admitiriam participar da produção de armas, jamais participariam de testes em animais que são invasivos, que causam sofrimento. O ser humano tem que achar outras alternativas. Não é possível mais isso, né? Então, é a tal da espiritualidade que já está, graças a Deus, entrando no meio médico, no meio científico, no meio acadêmico, né? Então, as coisas estão melhorando, sim. É muito interessante observar, né, que isso revela a nossa mediocridade moral ainda, e, ao mesmo tempo, a nova perspectiva que se abre, como a doutora Edvênia falou, da espiritualidade chegando, quer dizer, sensibilizando o coração humano para não fazer mais crueldades, né? Não temos o direito de fazer isso. Não temos, não. É todo um processo que vem vindo, como milenar, né, como foi dito, e nós estamos tentando nos desvencilhar disso. É um processo, mas eu acho, viu, Orson, que ele está se acelerando ultimamente. As coisas vão demorar ainda um bom tempo, né? Não é para amanhã, mas as coisas vão chegar, estão chegando. Bom, eu quero agradecer imensamente, né, pela oportunidade aqui, me sinto muito honrado, foi uma noite muito feliz, com a presença de tantos amigos aí, e é um tema inesgotável esse, que eu digo, a doutora Irvênia, acostumada com essa temática, não é bem o meu assunto, mas eu, com muito prazer, estive aqui e foi realmente uma noite maravilhosa, como está dizendo o Roberto aí. Eu quero agradecer, cumprimentar a todos vocês e continuemos a estudar para nos libertarmos desses vícios todos, desses condicionamentos milenares que ainda nos pertencem. Mas somos capazes de superar isso. Muito obrigado a todos. Deixo a palavra com a doutora Irvênia. Eu agradeço também, viu, Jaqueline, aí a oportunidade de estar com vocês e de atender o pessoal todo aí que se interessou, fez pergunta. Eu gostaria de dizer para todos que o conteúdo desse meu livro, A Questão Espiritual dos Animais, embora de maneira resumida, ele está gravado num curso que está disponível na internet em 15 aulas e que vocês podem acessar pelo site da AME São Paulo. Então, é www.amesaopaulo.org.br/cursos. E aí põe o nome do curso, A Questão Espiritual dos Animais, viu? Que ótimo. Está disponível gratuitamente, e muitas das coisas que nós não pudemos responder, né, Orson, não deu tempo, quem sabe vocês veem aí, está lá nas aulas desse curso, viu? Muito obrigada a todos, que Jesus nos abençoe.